Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que parece mesmo saído de um filme, mas que já está a acontecer, e muito. Falo de dados sintéticos. Exato. A fonte que temos para isto é muito gira, porque é um diálogo entre um especialista, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E pronto, eles exploram a ideia de uma ponta à outra. Certo. A nossa missão aqui é simples. Vamos tentar perceber o que é, afinal, esta tecnologia, porque é que se está a falar tanto disto agora e como é que criar dados do zero pode mudar tudo, desde treinar uma IA até, sei lá, escrever ficção científica. É isso. Ok, vamos analisar isto. Vamos a isso. E acho que o ponto de partida tem de ser quebrar um mito. Qual? A expressão dados sintéticos pode soar a dados falsos, ou pior, de má qualidade. Mas é precisamente o contrário. Ok. Estamos a falar de uma ferramenta de alta precisão desenhada para resolver dois dos maiores nós górdios do mundo digital: a privacidade e a falta de dados. Certo. No fundo, é uma forma de criar informação valiosíssima onde ela não existe ou, pronto, por razões éticas e legais, não pode ser usada. O que é uma ideia um bocado contraintuitiva. Normalmente pensamos em dados como algo que se recolhe. Do mundo real, sim. Exato, não algo que se cria em laboratório. A fonte mergulha nisto e a definição é muito clara. Diz que são informações geradas por um algoritmo que imitam os padrões e as propriedades de dados reais. Perfeitamente. A magia, e o ponto-chave, é que o fazem sem conter um único vestígio de informação de pessoas ou eventos reais. É comum. A analogia do bolo. É ótima. É como ter a receita de um bolo famoso que sabe exatamente igual ao original, mas sem nunca termos visto a lista de ingredientes secreta. Essa analogia é perfeita, sim. E a fonte sublinha três características que dão a esta receita o seu poder. A primeira é o que chama de realismo controlado. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que podemos gerar dados que não são apenas realistas, mas que podem ser ajustados para simular cenários específicos. Imagina simular clientes numa loja no Natal, com todas as variáveis, mas sem usar os dados de compra de uma única pessoa real. Podemos testar o layout da loja, promoções, tudo num ambiente digital seguro. E isso leva-nos diretamente à segunda característica, que já mencionaste e que é, se calhar, o grande trunfo, a privacidade. Sem dúvida. Se não há ligação a indivíduos reais, de repente barreiras enormes desaparecem. Podemos partilhar dados de saúde para investigação sem o risco de expor a identidade de um único paciente. É uma mudança de paradigma completa. Completamente. E a terceira, que a fonte chama de customização, é talvez a mais fascinante. Permita-nos preencher lacunas. Como assim? O mundo real não nos dá dados perfeitos e equilibrados. Há sempre grupos subrepresentados, eventos raros. Cenários que quase nunca acontecem. Exatamente. Com dados sintéticos, podemos dizer ao algoritmo: cria-me dados para esta situação específica. Podemos, por exemplo, treinar um carro autónomo para reagir a uma criança a correr para a estrada, um evento raro, mas crítico, gerando milhares de variações. O que me parece fascinante é a ironia. Estamos a criar dados falsos para obter uma verdade mais profunda e mais justa. É isso mesmo. Seja ao proteger a privacidade ou ao corrigir falhas nos nossos dados. Mas isso só funciona se a réplica for fiel, certo? Se não for, de que serve? Isto levanta uma questão importantíssima, que é o grande desafio desta área: a validação. A fonte é muito clara quanto a isto. Não basta gerar os dados. Não. É preciso garantir que eles são representativos e precisos. Se os dados sintéticos sob trânsito não refletirem os engarrafamentos reais às 6 da tarde, qualquer modelo que treinarmos com eles será inútil. Mas como é que se faz essa validação? É um processo automático ou é preciso um humano a dizer sim, isto parece real? Parece-me muito subjetivo. É uma combinação dos dois. Existem métricas estatísticas rigorosas, claro, que comparam a distribuição dos dados sintéticos com os reais, para garantir que as médias, as correlações, tudo bate certo. Ok. Mas em muitos casos, especialmente com imagens ou texto, é preciso também a validação de um especialista humano. É um campo de investigação muito ativo este. Como automatizar a confiança na qualidade? A ideia de que se o nosso modelo gerador for treinado com dados enviesados, os dados sintéticos podem piorar o problema. Exatamente, é o princípio do lixo entra, lixo sai, mas em grande escama. O que é irónico porque uma das promessas era precisamente corrigir o biés. Pois, e é aí que está o perigo.
A ferramenta que devia resolver o problema pode acabar por criar um ciclo vicioso de preconceitos amplificados. A escalabilidade, que é uma vantagem, transforma-se num risco. A capacidade de escalar o biés a uma velocidade brutal. E para fechar este capítulo dos desafios, a fonte aponta para as limitações de contexto. Basicamente que a realidade é mais estranha que a ficção. Sim, por mais sofisticados que sejam os algoritmos, eles baseiam-se nos padrões que já aprenderam. Podem falhar em capturar a imprevisibilidade, a irracionalidade, as nuances do comportamento humano. Percebo. O modelo pode simular milhões de conversas, mas talvez nunca consiga prever aquela resposta completamente inesperada e emocional que um cliente real pode dar. A realidade tem uma riqueza que para já é difícil de replicar na totalidade. Falando em replicar a realidade, a melhor forma de percebermos isto é com um exemplo. E a fonte dá-nos um perfeito. Treinar sistemas de reconhecimento facial. Um caso de uso clássico, sim. O problema é conhecido. Como é que uma empresa obtém milhões de imagens de rostos, com diversidade de etnias, idades, em todo o tipo de luz, sem criar um pesadelo de privacidade? É o dilema perfeito para os dados sintéticos. E a solução, como a fonte explica, passa por técnicas como as GANs, as redes generativas adversariais. Que é um nome complicado. Mas a explicação é bastante intuitiva. Temos duas IAs a competir. Uma, a geradora, é como um falsificador de arte, a tentar criar imagens de rostos do zero. Ok. A outra, a discriminadora, é como um detetive de arte, a tentar descobrir quais são as falsificações. E elas vão aprendendo uma com a outra. O falsificador fica melhor em enganar e o detetive fica melhor em apanhar. Precisamente, o resultado deste jogo, depois de milhões de rondas, é que a rede geradora se torna tão sofisticada que cria imagens de rostos que são, para o olho humano, indistinguíveis de fotografias reais. Mas com um detalhe crucial. Aquelas pessoas não existem. Nunca existiram. São rostos compostos, criados a partir dos padrões que o algoritmo aprendeu. Espera, então quer dizer que se pode simplesmente pedir ao algoritmo dá-me mais 10.000 rostos de mulheres com mais de 60 anos, em pouca luz, a sorrir. Exatamente. O nível de controle é esse. É quase assustador. É impressionante. O controle é total. Se os dados originais tinham poucos rostos de uma certa etnia, podemos instruir o modelo a gerar mais desses, equilibrando o conjunto. O que resolve dois problemas de uma vez. Sim, o da privacidade, porque nenhuma pessoa real é usada, e o do bias, porque podemos construir ativamente um conjunto de dados mais justo e representativo. O objetivo é criar uma IA que funcione bem para toda a gente. Esta abordagem parece mesmo resolver um dos maiores nós górdios éticos e técnicos do treino de IAs. Mas imagino que hajam mais. Há sempre. E a fonte recorda-nos do desafio final, a transição do sintético para o real. É o teste-fogo. Claro. De que vale ter um modelo que é campeão a reconhecer rostos sintéticos se depois falha quando lhe mostramos uma fotografia real, com as suas imperfeições, brilhos, ângulos inesperados? Percebo. Garantir que o conhecimento se transfere é o busilhos da questão. É a parte mais difícil e onde a investigação se concentra agora. E essa ideia de usar o sintético para testar e compreender o real leva-nos a sítios absolutamente incríveis. A fonte até explora como a ficção científica está a usar isto para construir mundos. Sem dúvida. Os exemplos que a fonte dá são fascinantes. E não se trata só de criar visualmente uma cidade futurista ou um alienígena. Vai mais longe. Muito mais. Fala-se de gerar línguas fictícias completas, com gramática e vocabulário plausíveis, ou simular linhas temporais alternativas para um enredo. Um escritor pode testar o que aconteceria ao mundo se um evento histórico tivesse sido diferente. Isso faz-me lembrar imediatamente o Blade Runner e da ideia de criar seres indistinguíveis dos reais. Aqui estamos a fazer o mesmo, mas com dados, com mundos, com linguagens. É isso. A fonte até menciona a criação de ecossistemas alienígenas, com flora e fauna que, embora fictícias, obedecem a regras ecológicas coerentes. É a construção de mundos a outro nível. E se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a mesma lógica que permite construir um mundo de ficção pode ser aplicada a estudos científicos muito sérios sobre o nosso futuro. O princípio é o mesmo, no fundo. É o mesmo. Criar um laboratório digital para testar hipóteses. Na saúde, por exemplo, a ideia de simular ensaios clínicos virtuais é revolucionária. Completamente. Podemos ter uma população de milhares de pacientes sintéticos e testar um novo medicamento neles. Ver os potenciais efeitos, positivos e negativos, em diferentes perfis, muito antes de se testar em humanos. Podia acelerar brutalmente o desenvolvimento de novos fármacos.
E na climatologia, uma área onde fazer experiências do mundo real é impossível. Obviamente. É uma forma de testar políticas antes de as implementar. A lista de aplicações parece infinita. A fonte fala de astrobiologia, de simular as condições para a vida surgir num exoplaneta, ou de economia. Exato. Modelar o impacto de uma nova tecnologia, como a computação quântica, no mercado de trabalho daqui a 30 anos. O fio condutor disto tudo, da ficção à economia, é a capacidade de explorar a pergunta "e se?". É isso mesmo. Os dados sintéticos dão-nos uma caixa de areia, onde podemos construir e destruir mundos, testar as ideias mais loucas, de uma forma que seria impossível, ou demasiado cara, ou eticamente inaceitável no mundo real. É uma ferramenta para acelerar a nossa compreensão da realidade, simulando realidades alternativas. Exatamente. Então, depois desta viagem, o que é que fica? A ideia que me parece mais forte é que os dados sintéticos não são só um truque técnico para problemas de privacidade. Não de todo. São, na verdade, uma ferramenta fundamentalmente nova para o conhecimento. De um lado, resolvem problemas práticos do agora, mas do outro, abrem uma janela para explorar o futuro e o imaginário. Concordo plenamente. O poder está todo nessa dualidade. É a capacidade de criar estas réplicas da realidade que são, ao mesmo tempo, fiéis o suficiente para serem úteis e artificiais o suficiente para serem seguras e flexíveis. Permite experimentar. Para acontecer. Uma ferramenta que nos permite simular a realidade para compreender e, quem sabe, para melhorar. Foi uma análise muito reveladora. Obrigada a quem nos ouviu. Antes de fecharmos e pegando nestas ideias, a fonte deixa no ar uma reflexão que vale a pena partilhar. Força! Falámos de simular economias ou o impacto social de tecnologias. Isto leva-nos a uma questão fascinante. Se nos tornarmos extremamente bons a criar sociedades sintéticas de alta fidelidade para testar políticas, produtos ou até campanhas de informação, quais são as implicações éticas de manipular estes mundos digitais para encontrar o caminho que leva a um resultado desejado? Em que ponto é que uma simulação se transforma num ensaio para a engenharia social em grande escala? Dá que pensar. Fica a pergunta.